Temos agora a lição de número 12, a urgência do discipulado. Textual: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A verdade prática. Chamamos de discipulado o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, para a leitura bíblica em classe, nós teremos em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20 e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. E nosso objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. E para nós esclarecermos, nós teremos que conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado para o crescimento sadio para a igreja. Que Deus nos abençoe com este ensinamento da palavra de Deus. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Por isso é importante nós, quando recém-convertido, nós ajudarmos a levantar ele, a saber que Deus que vai moldar, Deus que vai lapidar a pedra, Deus que vai ajudar a ele vencer os males da vida cotidiana que ele tinha costume de fazer. Então a palavra liberta, mas o momento é de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Isso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa um espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então nós temos que o quê? Saber que o aluno ele é um aprendiz. Então ele vai errar, ele muitas vezes vai desvirtuar, vai deturpar. O que é deturpar? É tirar a verdadeira significado da palavra de Deus, levar para outro extremo. E nós, doutrinadores da palavra de Deus, nós que estamos na frente, temos que orientar, e ensinar a palavra de Deus genuína. E para isso tem que haver o quê? Dedicação. Tem que haver o quê? Disposição a ensinar os mais convertidos, e ajudarmos a levantar ele, Que Deus venha nos abençoar. E no 3 diz assim: a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, em Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14,26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Então, claro que o recém-convertido, ele vai aprender
muita coisa na palavra de Deus, né? As escolas bíblicas dominicais vão dando assuntos específicos, mas à medida que ele for querendo crescer cada vez mais no conhecimento, aí ele abrange uns cursos teológicos, os cursos de obreiros, né, que a igreja ministra, enfim, está em sintonia com a igreja central. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Esta trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jesus de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isto influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. 2 Pedro 3,2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoas conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, né? A Bíblia, a comunhão, Atos 2,42. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença, é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, né? E Moisés tenha falado com Deus face a face, Deuteronômio 34:10. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus, como os crentes da Nova Aliança, João 15:14. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Atos 4:32. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma, e a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. O serviço trata-se de um termo de significado amplo das Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isto vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada à base dos valores morais e espirituais, que é a Bíblia. Que Deus nos abençoe a todos poderosamente.